5. Vamos continuar, o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Efésios 5. Podem ficar assentados mesmo, sem problema. Irmãos, só compartilhar com os irmãos aqui uma experiência que nós tivemos domingo, com o culto de domingo. Os irmãos lembram que nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, mas o Senhor me deu um sonho que era para pregar sobre o Salmo 23. E eu disse com os irmãos: então nós vamos pregar sobre o Salmo 23. E a irmã Juliana não sabia que eu ia pregar sobre o Salmo 23, mas ela já tinha preparado a aulinha para as crianças sobre Jesus, o bom pastor, e ensaiou o louvor, que foi o louvor que eles cantaram. Então vê como é que Deus vai conduzindo a sua igreja, Assim como o Espírito Santo colocou meu coração para pregar sobre o Salmo 23, tinha também já preparado o coração da professora para que a aulinha das crianças acompanhasse a mesma direção daquele dia, E nós glorificamos ao Senhor pelo agir dele, conduzindo as nossas vidas. Assim que estiverem prontos, nós vamos Efésios 5. Glória a Deus, Hoje nós temos aqui também nosso irmão Estevão trazendo essa alegria para nós, e tem uma jovenzinha do lado aí que eu não conheço. Hein? Cibele, prazer recebê-los aqui, Espero que seja a primeira de muitas outras. Amém, irmãos? Vamos fazer como sempre temos feito. Eu vou ler o primeiro versículo, depois um após o outro, e nós vamos ler apenas até o versículo de número 13, Porque, ou melhor, vamos seguir até o versículo de número 20, tá bom? Então eu vou ler o primeiro versículo, depois um após o outro até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não há que você convém com essas coisas, não seja imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, a ação de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo Deus. Ninguém se engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, Pois antigamente vocês estavam empilhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. e não comuniqueis as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta, ó homens, levante-se e venha dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Fazendo vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por termos a Cristo. Amém? Bom, Deus possa nos abençoar, na meditação da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente para compreendê-la, e não somente isso, preparar o nosso coração para aceitá-la. Se não for a ação do Espírito Santo preparando o nosso coração, nós não conseguimos aceitar aquilo que é a vontade de Deus, porque a nossa natureza, ela sempre vai pender para as coisas que acabam contrariando a Deus. Bom, nós falamos na semana passada, também sobre algo bem semelhante ao que nós vamos falar aqui hoje, que era sobre os filhos da luz e como que os filhos da luz devem andar de forma diferente aos filhos das trevas, Então a gente tem que fazer essa distinção entre filhos da luz e filhos das trevas. A Bíblia faz essa distinção, E os filhos da luz, aqueles que estão andando em conformidade com a vontade de Deus, ou seja, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, então receberam a luz de Deus e estão trilhando as suas vidas baseado naquilo que Jesus nos instrui na sua palavra. Os filhos das trevas, aqueles que não tiveram a experiência de salvação e que, portanto, ainda permanecem debaixo de um juízo onde o pecado é o que domina essas pessoas, Estão na escuridão, sem rumo, sem compreensão de uma verdade que é revelada através das Sagradas Escrituras. Bom, é assim que a Bíblia apresenta, essas duas condições do ser humano. Então a Bíblia apresenta alguém que vai estar numa condição e outro que vai estar em outra condição. Nós lemos aqui, irmãos, que como filhos de Deus, o primeiro versículo do capítulo 5 diz que nós precisamos imitar o agir de Deus e viver segundo o exemplo de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque ser cristão, na verdade, é muito mais do que carregar um rótulo de cristão, Ser cristão, muitas vezes nós falamos de cristão, aquele que se professa, acredita em Cristo como Filho de Deus e tal, tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então existe, na verdade, um cristianismo nominal que abarca todos aqueles que professam a sua fé em Cristo. Mas existe aqueles que, de fato, estão demonstrando pelas suas ações que são verdadeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos são aqueles que vão procurar conduzir a sua vida à luz das Escrituras, ao exemplo de Cristo. Falamos aqui em uma outra oportunidade sobre um livro e um filme muito interessante de se ver, que ele é muito edificante, que é Em Seus Passos,
o que faria Jesus, né? Isso é um livro que nos faz refletir nas nossas ações, como que Jesus agiria em cada situação que nós encontramos. E essa tem que ser a nossa preocupação como cristão, procurar mirar em Cristo o nosso modelo para nós seguir aquilo que o Senhor foi como exemplo para a nossa vida. Claro que, em se tratando do livro e do filme, Em Seus Passos que Faria Jesus, devemos ter uma certa consciência da nossa limitação humana, que apesar de termos o Espírito Santo nos auxiliando, nós ainda somos diferentes de Cristo, no aspecto de que Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, e portanto não pecou. Ao contrário das nossas vidas, das nossas limitações, nós não vamos conseguir fazer todas as ações que Cristo faria se fosse Ele. Ele fez, mas nós, nas nossas limitações, não. Não é verdade? Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem casos de pessoas que já assistiram o filme e cristão começou a entrar numa paranoia, porque ele não conseguia fazer, cumprir tudo aquilo. Uma hora ele acabava se pegando em algum tipo de fraqueza, e aí entra a grande dificuldade. Então a gente tem que reconhecer as nossas limitações, mas focar em Cristo como nosso exemplo. Só que o versículo aqui, irmãos, fala que Cristo deve ser o nosso exemplo em que diz respeito ao amor, né? E como que Ele se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso aqui é importante, porque Cristo não pode ser entendido apenas como aquele que veio para dar exemplo. Vamos falar aqui como que, com todo respeito, os espíritas enxergam Cristo como um mestre que veio trazendo ensinos que as pessoas devem seguir, e ponto. Cerrou ali. Paulo está dizendo que Cristo não é apenas um mestre que veio trazer exemplos para nós seguirmos. Ele é aquele que veio sacrificar a Deus por amor às nossas vidas. Aí vai entrar uma outra parte muito importante na vida cristã, que é o sacrifício substitutivo de Cristo, ou seja, Ele paga o preço para resgatar a alma humana. Ele assume na cruz a condenação que era para o ser humano, que deposita nele a confiança. Aí entra numa outra doutrina que é chamada justificação pela fé no sangue de Cristo, ou no sacrifício de Cristo. Então, como é que os cristãos são justificados perante a Bíblia? Ao depositarem fé no sacrifício substitutivo de Cristo, no sangue dele. Deus nos declara justos, não pelos nossos méritos, mas pelos feitos de Cristo, os méritos de Cristo. Por mais que nós precisamos, como cristãos, imitarmos a Cristo nas nossas ações, a salvação das nossas vidas não está condicionada àquilo que nós vamos fazer para imitá-la, no sentido assim, não pode estar condicionado a um ato meritório humano. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? Não é o fato de eu fazer as coisas certas,
que vai me fazer merecedor de uma salvação que é obra da graça. E graça é favor o quê? Imerecido. Então o mérito tem que ser de Cristo. Se eu não entendo isso, eu entro por um caminho contrário à fé cristã. Eu vou começar a procurar então conduzir a minha vida e buscar uma salvação que me é dada por mérito humano. E não é isso que a fé cristã defende à luz das Escrituras. Então, seguir o exemplo de Cristo é fundamental para aqueles que são agora filhos da luz, porque foram alcançados por Cristo, resgatados das trevas, tirado do reino das trevas, transportado para o reino da luz em Cristo Jesus. Agora nós precisamos andar como filhos da luz, imitando a Cristo. No entanto, precisamos ter essa consciência desses dois aspectos da obra de Cristo. Ele veio sendo mestre, nos ensinando as coisas pertencentes ao reino e a nossa conduta nesse reino, mas não apenas isso, ele veio pagar o preço para resgatar o homem que por si só jamais poderia se salvar. É por isso que a reencarnação vai na contramão da fé cristã. Por quê? Porque a reencarnação vai negar o valor do sacrifício de Cristo. Vai negar o valor do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o homem, pelos seus próprios méritos, reencarnando e vivendo de forma aprimorada, ele vai conquistando uma evolução no nível espiritual até chegar ao nível máximo de uma salvação, uma iluminação, entendeu? Que é meritória. É por isso que a realização das obras e das boas obras na fé cristã tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial? Paulo vai dizer, nós já estudamos isso no capítulo 2, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie de ter merecido. Mas aí Tiago parece que vai contradizer Paulo, porque Tiago vai falar que a fé sem obras é uma fé morta. Mas nenhum está contradizendo o outro. E é preciso compreender que o que Tiago está querendo dizer é que aquele que foi verdadeiramente salvo em Cristo precisa demonstrar pela sua fé as obras de alguém que realmente foi transformado. Não que ele vai praticar obras para merecer uma salvação, mas como salvo pela graça, transformado, impactado pelo agir do Espírito, ele agora começa a demonstrar pelas boas obras a sua fé, para glorificar a Deus. Estão percebendo a diferença entre as obras no Espiritismo, por exemplo, que é meritória, e as obras no cristianismo, que na verdade são consequência. Elas não são meritórias, elas são consequência dos méritos de Cristo aplicado na nossa vida pela presença do seu Espírito em nós. Deu para entender até aqui? Você ia falar alguma coisa? Uma perfeição, que é a iluminação, né? A iluminação e tal. Mas aí depois disso, eles acreditam no lugar especial, ou continua reencarnando?
Não, a reencarnação, ela vai chegar a um ponto que ela não haverá mais essa necessidade, pelo menos até onde eu sei. Eles acreditam que existem vários mundos. Esse mundo que nós conhecemos é um mundo diferente de muitos outros mundos, e que cada alma é levada para um mundo segundo o mérito e a necessidade da reencarnação. Embora eles defendem que nem todos reencarnam por uma necessidade, às vezes reencarnam para fazer um trabalho para ajudar a pessoa, mas não. Então existe essa diferença, mas a reencarnação como caminho para se chegar à perfeição, independente das. Eles negam completamente o sacrifício de Cristo, e aí que entra aquela advertência de Pedro, porque Pedro vai dizer-se que os falsos mestres introduziriam na igreja doutrinas de heresias que fariam o quê? Negariam o Senhor Jesus que os salvou. Então as doutrinas, às vezes de forma bem sutil, iria trazer ensinos que iriam negar o sacrifício de Cristo. E a reencarnação, na verdade, ela vai fazer exatamente, um negar do ato salvífico pela graça pelo Espírito. Como é que você distingue isso? Hein? As meritórias, como é que você distingue? Bom, eu não sei como é que eles trabalham essa questão lá. Eles falam que alguns espíritos se reencarnam não por questões de necessidade, mas por eles vêm com uma missão para ajudar outras pessoas a melhorar. Mais ou menos. Eles falam que é assim, se você é muito mal, você tem que reencarnar muitas vezes até você ficar bonzinho. Ou seja, acho que a Terra tem outros estágios, né? É um dos lugares menos evoluído, mas parece-me que existe outros na concepção deles. Então veja bem, como que é a interpretação de João capítulo 14, à luz da doutrina espírita. Na casa do meu pai há muitas moradas. Como que eles interpretam essas muitas moradas? São os mundos. Cada mundo nesse universo é uma morada. E segundo a necessidade e a condição de cada ser evoluído, ele vai habitar em uma dessas moradas. O contexto, a gente sabe perfeitamente que não é esse o contexto que Cristo estava falando ali, mas é só para os irmãos terem ideia, às vezes, daquilo que eles compreendem. Estamos entrando por um caminho que não foi nem preparado para falar isso com os irmãos aqui. Porque eu entrei nessa questão do versículo aqui do sacrifício de Jesus, e nós estamos entrando por um ponto aqui que nem foi. O lago de fogo é uma nada? Hein? O lago de fogo. O lago de fogo para eles não existe. Não existe. Na verdade, não precisa, porque você vai encarnando e fica perfeito. Você não precisa. Então, assim, vamos caminhar um pouco, vamos deixar um pouco agora o espiritismo de lado, vamos. Aí, no caso da justificação, Ah. a justificação do Cristo seria como tipo assim, como que da mesma forma que a gente, todo Cristo passou todo o tempo, da mesma forma que a gente é salvo imerecidamente, da mesma forma que a gente é imerecidamente justificado, Cristo também ele foi condenado injustamente. Sim, também, né? sim. Pelos nossos pecados, né? Veja bem, ele não precisava de passar por aquilo que passou, mas ele assume por amor a criatura que jamais conseguiria alcançar
uma salvação pelos seus próprios méritos, seu próprio esforço. E por isso que se diz aqui justiça, né? Essa é a justiça. Essa questão da justificação e essa obra da graça em Cristo Jesus, Romanos capítulo 5 é fantástico, porque ali está claro como é que o pecado entra no mundo, através de um homem só, né? E como que o pecado através de um só, que é Cristo, da obediência dele, não nossa, da obediência dele, a graça se manifestou sendo salvadora a todas as pessoas. Mas aí Paulo vai chegar num ponto, no final, que ele vai falar assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer o seguinte: não importa o tanto que a pessoa pecou, quando a graça chega, ela é maior do que tudo, e a pessoa se arrepende e encontra a graça suficiente para salvá-lo daquele buraco que ele entrou. Aí Paulo vai dizer o seguinte: então eu vou pecar para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Como é que eu vou viver para aquilo que eu já morri? Então a gente vai percebendo que a doutrina da graça, bem explicada, ela não induz o homem a viver no pecado, de forma nenhuma. Mas ela traz para o coração do homem, para a sua alma, um alento e um descanso, porque o homem vai entender que ele descansa em Cristo, né? A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até chegar dia perfeito. Caminhar nós como cristão é isso. Nós vamos crescendo, aprendendo, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, galgando maturidade espiritual, até nós chegarmos numa perfeição, e a perfeição só depois, né? Vamos lá, versículo 3: que não haja entre vocês imoralidade sexual. Então Paulo está dizendo agora que o cristão não deve conviver com imoralidade sexual, impureza ou ganância. Eu falei da outra vez, existe cristão ganancioso? Existe, mas Paulo está dizendo que o cristão não pode ser ganancioso. Eu tenho um problema com a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ela trabalha na contramão disso aqui, porque ela acaba desenvolvendo um certo aspecto ganancioso, onde a pessoa quer sempre mais e mais e mais, e só para ele. Esse é o problema. Esse é o problema, só para ele. Esses pecados, que pecados? Imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E aí? Paulo está dizendo que esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. O que está dizendo? Não é para a igreja, não é para nós. Nós somos chamados para uma vida diferente, né? O versículo 4 diz assim: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares
não são para vocês. Prestaram atenção nisso aqui? Quem já ouviu uma piada vulgar? Os comediantes brasileiros parece que não conseguem fazer comédia sem colocar uma piada vulgar no meio. É ou não é? Raramente vai encontrar algum que vai fazer uma piada que realmente faz você rir, que não tem um aspecto vulgar. Existe roda de crentes, de cristãos, que acabam contando piada indecente. Está falando que não é para nós isso. Não é para nós isso. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, está relacionado aqui aos pecados anteriormente ditos, né? Nenhum imoral, impuro ou ganancioso. Então ele está falando assim, o imoral aqui, ele está fazendo referência ao que ele havia dito um pouco antes, o pecado da imoralidade sexual. Ele está dizendo, nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra. Então ele está dizendo que o ganancioso é o quê? Idólatra. Tem gente que acha que idolatria é só uma imagem, escultura, né? Você vai lá, prostra diante, faz aquele culto todo. Não. O dinheiro, a ganância é uma idolatria. A ganância é uma idolatria. O dinheiro é um Deus, com D minúsculo, para muitas pessoas, tá? Prioridade. O ganancioso, ele coloca como prioridade na vida dele o dinheiro. Ele tem tempo para ganhar dinheiro, mas ele não tem tempo para servir a Deus, de forma nenhuma. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Você trabalhar com a riqueza, você tem que ter uma maturidade espiritual muito grande para você não entrar numa dificuldade, né? Só que está dizendo aqui que os que praticam essas coisas não herdará o reino de Cristo e de Deus. Isso é sério, né? Se isso não for ensinado para os cristãos, como nós estamos aprendendo aqui, tem muitos cristãos que vão viver essa vida achando que está tudo certo, mas não está. Nós precisamos trazer luz sobre nós, e o estudo da palavra de Deus faz exatamente isso, traz luz sobre nós. Não se deixe enganar por palavras vazias. Palavras vazias, exemplo de palavras vazias. Quer ver uma coisa? Eu acabei de contar para a Juliana aqui, acabei de assistir lá em casa. Os olhos iluminados de um camarada aí. Vou evitar citar o nome aqui, porque eu estou gravando aqui. Então o que ele diz? Sem ganância, ele falou assim, sem ganância, ele falou assim, sem soberba, nenhuma igreja está servindo verdadeiramente a Cristo. Sem soberba. Só nós, depois dos olhos iluminados pela graça, estamos servindo a Cristo. E é sem soberba.
Aí, o que ele estava ensinando? Ele pegou um assunto que nós vamos chegar nele daqui a pouco, onde Cristo fala que a igreja do Senhor foi santificada pela palavra. E a igreja de Cristo, ela é apresentada para Cristo sem ruga, sem mancha, porque ela foi santificada pela palavra. Aí o que ele diz? Ele citou um exemplo. Chega um pastor, o pastor vai para o monte, faz oração, faz jejum e tal, e passa óleo um dia, aquele negócio todo. Aí chega na igreja e fala assim: irmãos, Deus está me revelando aqui que tem um irmão aqui que está em pecado, tem uma irmã aqui que está em pecado. Ele fala assim: que pastor é esse? Se a Bíblia está dizendo que a igreja não tem pecado, a igreja está santa, e se você é a igreja de Jesus, você não tem pecado. Ele está dizendo que não existe pecado mais. Olha para você ver aonde que o camarada vai caminhando e levando e instruindo uma multidão de pessoas que vão seguindo essas heresias absurdas, porque agora se tornou moda ficar contra o sistema, e ele é um dos que está contra o sistema, porque agora ele descobriu uma verdade que nenhum sistema tem. Entendeu? Nenhum sistema tem a verdade que ele descobriu, e aí ele vai colocar que o pecado não existe. Uma interpretação completamente descontextualizada, dizendo que o pecado não existe. Como é que você faz com a realidade do próprio apóstolo João, que diz assim: se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos o quê? Parece que João não teve os olhos iluminados, porque ele continua defendendo, mesmo depois do sacrifício de Cristo na vida da igreja, o cristão ainda pecando. Então é só para os irmãos terem ideia de aonde as coisas vão caminhando, e é uma multidão que vai seguindo, e agora nós descobrimos a verdade. A igreja esses anos todos não descobriu a verdade que, né? Vamos lá. Então não se deixe enganar por palavras vazias. Isso que eu estou citando como exemplo aqui não passa de palavras vazias para dizer para você assim: olha, você não tem pecado mais. Olha, Paulo está acabando de dizer aqui que você não deve praticar imoralidade sexual, que você não deve ser ganancioso, porque aqueles que vão fazer isso, né? Aí o que Paulo vai dizer aqui? Quer ver? Olha, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus também é proibida em alguns lugares, porque você tem que falar de amor. Olha, esquece o negócio de que Deus tem ira, porque Deus é amor. Então você não pode falar de Deus que ira. Só que a Bíblia apresenta um Deus que ama, mas um Deus também que ira. E se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho conforme ele é, que aponta o amor de Deus e a ira de Deus. E Paulo está dizendo que, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Então ele traz essa advertência para a igreja e fala assim: olha, cuidado, não deixe ninguém enganar vocês. Se vocês entrar por esse caminho, não pense que vão escapar. Por quê? Porque a ira de Deus virá sobre os filhos, sobre aqueles que lhes desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem. Versículo 7, lê para mim a sua versão. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Por isso que eu fiz questão da irmã ler ali. Portanto, não sejais seus companheiros. É importante a gente observar o que Paulo está querendo dizer. Não é que você está trabalhando com pessoas ímpias. Como é que você não vai ser companheiro daqueles que você trabalha
com eles e que são ímpios, e que pratica todas essas coisas que Deus está condenando na sua palavra. São filhos, mas está dizendo assim, não seja a sua roupa. Essa versão minha traz um pouco mais de clareza, porque assim, não participem do que essas pessoas fazem, ou seja, não ser companheiro em que sentido? Ser participante das suas ações, fazer as mesmas coisas. Não significa que você não pode ter um amigo que não é crente, você não pode ter um amigo que não seja cristão, não é por aí, mas que você não pode participar ou praticar as mesmas coisas que eles praticam. Por quê? Porque nós somos chamados para andar como filhos da luz. Jesus, ele habitou entre nós e nos amou. Sim. Amou toda a coração que não fez. Não cometeu pecado. Versículo 8: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Então, como que nós precisamos viver como cristão? Como filhos da luz, imitando a Cristo. Pois o fruto da luz produz o quê? Apenas o que é bom, justo, verdadeiro. Então nós precisamos buscar o quê? O que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Ou seja, nós não devemos participar das coisas da escuridão, mas devemos demonstrar a reprovação que nós temos a essas ações mediante a luz. Mas a gente não deve participar da mesma coisa que eles. Por exemplo, uma pessoa que não é de Deus, a gente não pode fazer as mesmas coisas que eles. Mas nós podemos chamar elas para nosso lugar. Sim, inclusive é o nosso dever, né? Versículo 12: é vergonhoso até mesmo falar aquilo que eles fazem oculto. As coisas que as pessoas praticam por aí, até para você falar o que as coisas, é vergonhoso, né? Irmão, nós estamos vivendo um momento tão difícil, porque olha, nós estamos parando numa loja hoje, e a música que estava lá na porta da loja estava me incomodando. Quando a Denise estava lá vendo as coisas dentro, eu estava incomodado. Aquela luz, aquela música com uma letra obscena, sabe? Uma letra obscena, aquilo me causando assim uma sensação ruim, sabe? Eu falei assim, puxa, não dá. E hoje, né, as músicas que fazem sucesso não são aquelas músicas de antigamente, que você tinha lá uma história, você tinha um romance, você tinha uma história de amor. Hoje é apologia ou às drogas ou ao sexo. São as que fazem sucesso. Vamos lá, mais um pouquinho. Versículo 13: suas más intenções, porém, ficaram evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem muitas pessoas precisando receber esse despertamento de Deus. Tem muitos cristãos dormindo no meio dos mortos. Dormindo no meio dos mortos.
precisando ser despertado por Deus para sair dentre os mortos. Sair dentre os mortos, no sentido assim, sair daquela situação, não é? O versículo 15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Vamos lembrar de que aqui? As 10 virgens, as insensatas e as sábias, as loucas e as prudentes. E elas estavam dormindo, mas foram despertadas. No entanto, você tinha lá as sábias que tinham azeite reserva, as prudentes, né? As duas casas. Sobre a areia, um foi sensato e o outro foi tolo. Aproveita ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveita o máximo. Não ajam de forma impensada. Será que a gente age de forma impensada? Quem já agiu de forma impensada aí? E como, né, irmãos? E como às vezes a gente acaba agindo de forma impensada? É exatamente quando a gente age de forma impensada que a gente comete pecado. Muitas das vezes a gente comete pecado porque nós não paramos para pensar no que nós vamos fazer, né? Mas procure entender a vontade do Senhor. Em vez de agir de forma impensada, procure entender a vontade do Senhor. Como é que nós vamos descobrir a vontade do Senhor? Orando, mas o quê? Principalmente lendo a palavra, conhecendo a palavra. Nós estamos falando, quantas coisas nós falamos aqui hoje que é a vontade do Senhor? Porque nós estamos estudando a palavra. Exatamente, conselho para tudo na Bíblia. Para tudo. Versículo 18: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Outras versões assim: não se embriague com vinho da contenda. Em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o vinho que há contenda é esse vinho que embriaga, que leva as pessoas ao descontrole. Quantas brigas, quantas casas, quantas famílias destruídas por causa do descontrole influenciado pela ação da embriaguez. Quantas famílias destruídas, lares destruídos, vidas destruídas, assassinatos, influenciado pelo vinho ou pela embriaguez. Aí nós temos que pensar, mas aqui não está falando de droga, está falando de embriaguez, e você tem que pensar as drogas que vão causar esse descontrole, te tirar você da lucidez, está inserido. Em outra versão, Paulo vai falar assim: coisas semelhantes a essas. Quando ele diz coisas semelhantes a essas, é tudo aquilo que vai provocar o mesmo caminho, tem que ser evitado pelos cristãos. Em vez disso, fazer o quê? Em vez de se embriagar com vinho, encher de quê? Do Espírito. Tem gente que fala assim: não, hoje eu estou um dia tão atribulado, eu vou ter que tomar umas.
para me aguentar. Acho que resolve alguma coisa. Vou ter que tomar umas para me aguentar. Depois que passa o efeito, acabou. Olha, as coisas estão tão difíceis, as portas fecharam, eu não estou conseguindo nada, eu tenho que tomar umas para me aguentar. Olha, Tá fazendo filho do bebê esquentar. Tem gente que tá. Eu clamo muito, é muito caso que a gente escuta, a gente chega na casa, um dia desse o carro leva para a aula. A TV tem 50 polegadas, uma vinha que perdeu, chegou em casa, quebrou a TV toda. Aí me perdeu lá na cidade. Eu vi, cheguei lá na lagoa desses caras, me viram de água, o rapaz perdeu o carro, perdeu a placa da geladeira, cagou com a parte da conta, levou a escada. Aí depois eu vi, ela está tentando alimentar lá, coisa, sem graça, cada situação. aí que tá. Veja bem. Para beber, eu vou beber porque está calor demais, como a Lenilson acabou de lembrar aqui. Hoje está muito calor, tem que tomar uma gelada. Quando está muito frio, tem que beber um bocadinho para esquentar. Então, de qualquer jeito, tem uma desculpa para beber. E eu vou falar uma coisa com vocês. Para embriagar não precisa de dinheiro, só precisa de vontade. Você vai encontrar alguém para pagar uma. É ou não é? Encher do Espírito é a solução. Buscar encher do Espírito para resolver qualquer problema. Não tem nada melhor do que estar cheio do Espírito para enfrentar um desemprego, para enfrentar um problema em casa, para enfrentar o que a gente vai enfrentar, estar cheio do Espírito. Tem uma fase do liderança nova que diz que sempre quando você pensar em navegar para longe da presença de Deus, sabe que o diabo sempre vai ter um navio em volta. Boa. Sempre que alguém pensar em navegar para longe de Deus, o irmão está lembrando essa frase que eu não sei de quem que é, Billy Graham? O diabo vai estar sempre com um barquinho esperando. Não vai faltar um barquinho para ajudar, não é? Mas nós precisamos encher do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração, com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver uma vida cantando louvor, né? Ouvindo louvores. Isso tudo ajuda a gente a encher o coração. É muito comum no meio pentecostal, principalmente, buscar o enchimento do Espírito com uma finalidade. Qual é a finalidade? Buscar o enchimento do Espírito para profetizar, para entregar revelação, para ter visões. Mas nós precisamos buscar o enchimento do Espírito, sabe para quê? Para nós conseguirmos viver e cumprir aquilo que é a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Precisamos buscar o enchimento do Espírito para obedecermos à palavra de Deus. Quanto mais cheio do Espírito, mais fácil fazer aquilo que Deus agrada. Não é proibido
buscar o profetizar, ter revelações, entregar visões? Não. Mas nós precisamos pensar em algumas prioridades no campo espiritual, que muitas vezes é deixado em segundo plano. O fruto do Espírito muitas vezes é deixado em segundo plano em comparação aos dons espirituais. Assim, o enchimento do Espírito também, o propósito de se encher do Espírito é colocado muitas vezes apenas focado nas manifestações e não na vontade de obedecer e ser um crente melhor. Entenderam? Vamos buscar ao Senhor. Senhor, enche-me do teu Espírito. O louvor diz assim: mais de ti eu quero ser, enche-me do teu Espírito, né? Para quê? Para que nós possamos verdadeiramente